Boa tarde a todos. Novamente peço desculpas pela confusão do horário aí, né, pessoal? Bom, mas nós vamos iniciar, né, agora essa palestra que, na verdade, os meninos vão mostrar sobre o resultado de um projeto que foi muito bacana para nós, um projeto que foi iniciado por um motivo super nobre, que foi o Liceu participou, né, o Campus Formiga, do edital 5/2020 do MEC, para adquirir laboratórios makers, né, dentro dos IFMGs, para formar os laboratórios makers dentro do IFMG. Então, a partir desse edital, né, que foi lançado em 2020, a gente concorreu e nós ganhamos, né, nessa corrida aí para ter esse laboratório. Então, esse projeto de extensão, ele veio para fomentar, para estimular, para iniciar, né, os trabalhos dentro do laboratório. Aí veio pandemia, né? Na verdade já estava em época de pandemia, a gente achava que a pandemia acabaria ali no final de 2020, né? E não, então nós tivemos que fazer todo o processo do projeto que foi escrito para ser iniciado dentro do laboratório de forma online. Os meninos vão falar justamente, né, dessa trajetória aí do projeto, como foi, e que acabou sendo um desafio, óbvio, né, porque a escrita foi toda em cima do uso do laboratório, de fomentar o uso do laboratório, mas nós tivemos também bons resultados, tivemos né, uma visão muito legal, né, desse processo aí. Então, né, a Larissa, o André, o Denis, né, que participaram juntamente comigo, né, a professora Denise, o professor Breno e o professor Mário, que estão também junto, né, nesse projeto, estávamos, né, que finalizou agora em setembro, e então eles vão falar sobre como foi, né, o andamento todo desse projeto aí. Queria ressaltar, né, que foi um excelente trabalho, trabalhamos com uma equipe muito legal, né? Os meninos brilharam no projeto com proatividade, né? Correndo atrás, buscando, né? Nós tivemos vários desafios aí, assim, duros, né? De buscar pessoas para realmente poder participar do projeto, mas no final deu tudo certo, tá? Então eu passo a palavra para os meninos que vão apresentar, né, todo o processo aí. Falei da equipe, né? Acabou que eu falei antes do slide, mas aí está a nossa equipe. As duas pontinhas aí é porque, na verdade, o projeto ele só acontece também se tiver a colaboração, né, das pessoas que a gente esperava que estivesse dentro do laboratório, mas acabou que elas ficaram nas casas e participaram bem ativamente desse processo, né? E foi bem legal. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, sim. Como vocês viram na música que a gente estava passando antes de iniciar essa reunião, se trata da música Should I Stay or Should I Go? Que é uma música que ela tem acordes mais rápidos, letras mais ácidas, e ela está inserida no universo musical do punk rock, que é um universo que busca trazer realmente uma visão contracultural. Então, por isso, né, eles trazem as suas próprias visões políticas nas letras das suas músicas, né? E tendo essa visão contracultural, eles também têm um estilo muito diferente, diferente para a época, né, que ele começou, que ele nasceu, mas que atualmente já se tornou muito comum para a gente, que são, por exemplo, as calças rasgadas, que mostra totalmente essa visão anticonsumista, né? Se antes o bonito era sempre usar aquelas roupas, né, corretinhas, depois eles passaram a usar roupas rasgadas, que hoje é uma moda para a gente também, né? Essas roupas escuras, esses penteados diferentes, tudo isso busca trazer essa visão contracultural das pessoas inseridas na cultura do punk rock. Pode passar, Nils.
Bom, então, como eu falei, né, eles tinham essa ideia do anticonsumismo, né? Além disso, eles também cultivavam a ideia de criação dos próprios musicais. Eles buscavam fazer os seus musicais eles mesmos, sozinhos, sem o auxílio de gravadoras. Então, foi uma grande inspiração para a cultura maker, que tem justamente essa visão, né, esse intuito, que é fazer nós mesmos com as nossas próprias mãos, com a ferramenta que a gente mesmo tem, colocar a mão na massa. E inspirado nisso, nasce então a cultura maker. Pode passar, Nils. Bom, o maker, ele vem do inglês e significa fazer. Então, o maker, ele é realmente um fazedor, ele é um criador. É aquela pessoa que não fica apenas no campo das ideias e parte para a ação. Ela coloca realmente a mão na massa, como eu falei, e assim como na cultura punk, né? Aqui também tem bastante essa visão contracultural. Muitas vezes, né, o padrão ele nos diz que o erro é algo ruim, mas aqui a gente entende que o erro ele é fundamental. Essa quebra desses padrões e entender que o erro, sem ele a gente não tem aprendizado. O erro, a gente realmente precisa dele para conseguir estar sempre impulsionando, né, e melhorando, desenvolvendo a nossa sociedade como um todo. Então, esse movimento, resumidamente, ele diz que qualquer pessoa dotada das ferramentas e dos conhecimentos necessários pode criar as suas próprias soluções para os problemas do cotidiano. E para isso, existem 4 pilares que sustentam, né, todo esse movimento. O primeiro deles é a criatividade, porque tudo que é feito por meio da cultura maker é feito de modo criativo. Isso não significa que a gente tem sempre que criar algo que nunca foi pensado antes, ideias totalmente inovadoras. A criatividade também está em melhorar aquilo que já existe. Então, quando a gente vê algo e busca e entende, né, busca formas de melhorar aquilo, a gente está sendo criativo. Isso é muito importante, porque é assim que a gente consegue desenvolver cada vez mais a nossa sociedade. E para isso, o segundo pilar, né, também é fundamental a colaboração. Principalmente agora, nessa pandemia, a gente viu a importância desse pilar. Acredito que sem ele, o projeto não teria tido resultados tão bons como ele teve, porque mesmo a gente não estando junto fisicamente, a colaboração à rede ela foi essencial. E a gente viu muito isso porque realmente projetos que já estavam na rede, a gente observou eles, aqueles que a gente gostou, a gente validou, a gente fez algumas modificações, melhorou e colocou na rede novamente, né, passando ele para estudantes que tinham interesse em replicá-los, e esses estudantes ainda fizeram as modificações deles. Então, isso é a colaboração, é estar sempre em constante melhoria e disponibilizando isso para o próximo, para que a gente possa aprender e crescer todos juntos. E o terceiro pilar é a sustentabilidade. Tudo que é feito por meio da cultura maker busca o mínimo possível de desperdício e sempre reutilizando todos os materiais possíveis. É realmente a ideia de pegar aquilo que está no cantinho da nossa casa, né, e buscar transformar em algo útil, que não vai ficar ali parado e que também não vai virar lixo. Escalabilidade é o último pilar, que tudo que é criado pode ser escalável, né? Pode ser replicado. Pode passar. Bom, atualmente esse movimento ele tem sido cada vez mais impulsionado com o surgimento das novas tecnologias, como por exemplo a impressora 3D, que vocês podem ver aí ao lado. Alguns pesquisadores afirmam que a cultura maker ela vai proporcionar até mesmo uma nova revolução industrial, porque se antes tudo aquilo que a gente precisava, a nossa única solução era ir comprar, agora a gente pode fabricar dentro das nossas próprias casas diversos objetos por meio de uma impressora 3D, por exemplo. Bom, e por que, né, falar da cultura maker? Por que esse assunto ele é importante? Bom, eu acredito que nós, estudantes, os professores que aqui estão presentes, a gente sabe muito bem que a teoria apenas, ela não é o suficiente, a gente precisa da prática.
para a gente aprender os conteúdos realmente, né? E a cultura maker inserida no instituto, em qualquer ambiente escolar, ela difunde o aprendizado pela prática, o que é muito benéfico para todos nós. Com isso, a gente também consegue desenvolver ideias inovadoras, promove também o potencial criativo nas pessoas, né? Muitas vezes as nossas atitudes cotidianas, elas tornam monótonas, e a gente pensa que cada vez mais o nosso potencial criativo, ele está sendo escondido, mas a cultura maker, ela vem nos mostrar que não. Cada vez mais que a gente busca desenvolver projetos e solucionar coisas simples do nosso cotidiano, desafios simples, como, por exemplo, fazer uma caminha para o cachorro, né? Tem alguns alunos aqui que participaram do mini curso Venha Ser Maker, alguns até fizeram. Isso tudo desenvolve o nosso potencial criativo. E cada vez mais, quando a gente se depara com um problema desses, assim, nesse nível, a gente se torna capaz de resolvê-los. Nós mesmos, sem pensar apenas em consumir, nem em comprar as coisas já prontas. E isso torna as pessoas mais proativas, mais autônomas, mais confiantes, mais independentes. E assim a gente tem cada vez mais habilidade para resolver nós mesmos os nossos problemas do cotidiano. Boa tarde a todos, dando continuidade à apresentação. Meu nome é André, e continuando essa importância que o movimento maker tem, eu vou dando uma introdução falando que todos nós somos makers. Desde o nosso acordar até o nosso dormir, é uma sequência de passos que se enquadra no movimento maker. Por exemplo, assim como a Larissa já ressaltou, quando a gente vai construir ou consertar alguma coisa, a gente já está aplicando o movimento maker naquilo. Quando a gente vai elaborar um programa, a gente já está fazendo uma sequência de passos makers. Quando a gente, por exemplo, vai fazer a utilização do projeto, aplicando nos 4 pilares do maker, a gente está adentrando no movimento maker. O movimento maker pode ser coisas simples, como uma receita culinária, como elaborar uma horta, a coisas mais complicadas. Por exemplo, a criação de um foguete, a prototipagem de brinquedos mais fáceis, ou elaboração de carros. Então, isso é algo que a gente se baseia no movimento maker, que é esse movimento baseado lá, que deu início na década de 60 e foi passando por uma evolução ao longo dos anos até chegar nos dias atuais. Como vocês podem ver no próximo slide, aqui estão um dos maiores makers que eu tenho admiração. Por exemplo, graças ao Elon Musk e outros empresários, o ramo da corrida pelo espaço voltou à tona. Assim como era na Guerra Fria, que começou os Estados Unidos e a Rússia com a criação dos foguetes, o Elon Musk, que é um dos maiores makers para mim, deu uma evolução a mais. Então, ele é um exemplo de maker. Oscar Niemeyer, que está ali do lado, ele modificou o formato de como era elaborada a arquitetura na década que ele aplicava os projetos dele. Tipo, os projetos dele, quando a gente vai estudar, o pessoal da arquitetura, ele revolucionou isso. Então, o maker é você pegar e revolucionar. E não precisa de você ter uma grande quantidade de recursos financeiros ou de aportes, porque o maker você pode aplicá-lo de maneiras fáceis. Por exemplo, o Nicolas Tesla também é um grande exemplo, o Igor que está na chamada também gosta dele, para nós da elétrica. Ele modificou o rumo da energia através da energia alternada. O Santos Dumont também na aviação. Então, todos nós temos esse espírito de makers dentro da gente. Então, a gente tem que colocar eles para fora, e isso é baseado na nossa criatividade. Aqui está o exemplo da Maker Faire, que é uma feira onde que os makers do mundo inteiro se encontram. Quando a gente aplicou o mini curso do Venha Ser Maker, foi mais ou menos nessa época, e aí em Hanover, em Sanches, em Praga, que estava acontecendo. Se vocês entrarem depois nesse site, vocês podem procurar onde que vai ser a próxima Maker Faire, vocês podem fazer as inscrições para vocês. Aí no próximo slide, por exemplo, aí nesse local eles criam seus próprios projetos, colocam suas patentes, registram seus projetos e, tipo assim, é um espaço onde que, assim como na Comic Con, pessoas vão fantasiadas, vão para demonstrar os seus projetos, conversar, trocar informações. Isso é muito relevante para o movimento maker, porque o movimento maker ele veio junto com a revolução industrial, a 4.0,
que é essa parte de você fazer as coisas totalmente dentro da tua casa. Aí no próximo slide, um exemplo do espaço Maker, que a gente não precisa ter um laboratório de ponta, assim como o Elon Musk, para a gente criar os nossos projetos. A gente pode criar no cantinho da nossa casa, no cantinho da garagem, ou no nosso quarto. Basta a gente, por exemplo, começar com uma ferramenta mais simples, uma chave de fenda, um martelo, um notebook, e esse espaço maker a gente pode construir com aquilo que a gente tem. Assim como a Larissa falou, o Denis também vai falar futuramente, o maker ele vem para trazer esse significado que a gente não precisa de ter aporte financeiro, porque a gente pode criar os projetos que a gente tem graças às coisas que são recicláveis. Tipo, 90% dos nossos projetos foram coisas recicláveis, foram poucas as coisas que a gente teve que comprar. Mas no IF, a gente vai ter um espaço para um laboratório, onde que esse espaço maker a gente vai poder fazer projetos mais complexos. Quando a gente elaborou isso no nosso projeto, a gente teve que elaborar projetos mais simples a fim da gente replicá-los dentro da nossa casa, porque nem todo mundo tem um equipamento muito específico, assim como impressora 3D. Porque antes, quando ela teve o lançamento dela, ela custava em torno de 50 mil reais. Hoje em dia, ela custa 5 mil, 3 mil reais. Dá para a gente próprio criar a nossa impressora 3D com ferramentas, com prototipagem, com, por exemplo, Arduino e outros equipamentos. Então, o espaço meio que a gente já tem, até já chegou alguns equipamentos que aqui vocês podem ver, são notebooks de última geração, com processadores altamente rápidos. Também chegou algumas ferramentas, essas ferramentas aqui o marido da Denise já carimbou, falou assim, essa ferramenta aqui é de qualidade. Chegou algumas coisas vinculadas ao microcontrolador, que é a parte de Arduino, essa parte de prototipagem. A gente tem furadeira lá também, que é algo muito interessante para o movimento maker. E a gente tem impressoras 3D lá também, porque hoje em dia a gente pode, por exemplo, não comprar as coisas de forma online mais, que foi um grande avanço, a gente pode simplesmente baixar e pedir para a nossa impressora 3D fazer o nosso próprio equipamento. Então, a Revolução 4.0 ela veio para isso, para fazer essa otimização dos processos. E hoje, na corrida que a gente está no mercado de trabalho, se você não é uma pessoa muito rápida, você fica para trás. Então, o movimento Maker ele vem para demonstrar isso. E a gente ficou um pouco separado temporariamente por causa da pandemia. E a gente enfrentou esse distanciamento, e a ponto de chegar assim, nossa, será que a gente vai ter que suspender o movimento Maker? Mas em cima de reuniões, de debates, a gente conseguiu fazer esse contorno para fazer o mini curso Maker. Teve até pessoas que estão participando aqui dessa apresentação que participaram, e foi um pontapé inicial. A gente espera que o movimento Maker vai ganhando força, não somente ali no IF, mas em toda a região de Formiga, que é um movimento onde que vai ganhar muita transformação nos próximos anos. E o IF vem correndo na frente nesse espaço. Então, se eu esperar a moto passar. Então, isso é muito interessante para a gente. Pode passar o slide. Aí uma conexão que a gente está compartilhando aqui, que a gente espera que vocês venham para o Movimento Maker para a gente fazer os projetos, para a gente elaborar, e agora a gente vai demonstrar alguns dos projetos que a gente desenvolveu, que vocês também podem replicá-los em casa, que tem um manual, vocês podem entrar em contato com a gente e o Denis vai dar continuidade à apresentação. Aí quando ele vai colocando ali, aquele ali foi um dos projetos que a gente começou a elaborar, que ele vai dar o prosseguimento. Bom, boa tarde, pessoal. Eu me chamo Denis. Dando continuidade, né, na apresentação, como os meninos comentaram, a ideia inicial era prepararmos projetos para serem executados lá no laboratório. Mas como vivemos no período de pandemia, não foi possível. E dessa forma, a gente pensou numa ideia para tentar ajudar os alunos, né, as pessoas que forem participar do minicurso, alguma maneira para ajudar eles para que eles possam realizar os projetos dentro da sua própria casa. E dessa forma, a gente criou um documento que é o Manual Maker. Bom, esse Manual Maker, ele é um documento que existem vários projetos, ao total foram 16 projetos, em que eu, a Larissa e o André, nós testamos todos eles e colocamos nossas observações. Eu vou estar apresentando o Manual Maker agora, para vocês terem uma noção de como que ele ficou.
Vocês conseguem ver? Apresentando aí? Sim. Bom, no início do nosso manual, a gente colocou uma breve introdução, né, igual a Larissa comentou, do que é a cultura maker e qual que é o seu objetivo, para que os alunos possam compreender pelo menos a base do que eles estavam fazendo. Bom, e os 16 projetos que a gente colocamos nesse documento, eles foram separados em 3 projetos. São em 3 níveis, são eles o Maker Papel, o Maker Ferramenta e o Maker Desafiador. O Maker Papel é o nível mais fácil, são aqueles projetos que precisam basicamente de materiais recicláveis. Já o Maker Ferramenta é um nível intermediário, em que para estarem executando os projetos, talvez eles precisavam de algumas ferramentas. E já o Maker Desafiador foram projetos mais difíceis e que, na maioria das vezes, eles iriam precisar da ajuda de alguém, de algum amigo ou de algum parente, porque esse Maker Desafiador eram projetos que precisavam de ferramentas mais pesadas. Bom, eu vou estar demonstrando aqui apenas um projeto para não estar demorando muito, que é esse projeto aqui, é o Máquina Caseira de Dobrar Camisetas. Bom, em todos os nossos projetos, nós colocamos 5 abas, que seria a descrição do projeto, o que é o projeto e para que ele serve, a lista de materiais necessários para estar executando ele em casa, o passo a passo, que é todo o procedimento que a pessoa precisa seguir para estar realizando o projeto. Temos também a aba de Fique Atento, essa aqui que para mim é uma das mais importantes, porque todos os projetos, tanto eu quanto a Larissa quanto o André, nós realizamos eles antes. E durante a execução nós notamos algumas curiosidades que a gente percebeu e achou bastante importante, para que na hora dos alunos estarem executando não der nada errado. E por fim temos a aba para auxiliar, que é uma aba de um vídeo, né, para que caso os alunos não conseguissem realizar o projeto apenas com passo a passo, eles poderiam ver todos os procedimentos através do vídeo. E no fim do nosso manual, a gente seguiu os níveis, né, os Maker Papel, Maker Ferramenta e o Maker Desafiador, a gente separou por níveis, como eu comentei. E no fim do nosso manual, nós colocamos algumas metodologias, que é a Design Think e a tabela 5W2H, que são metodologias que ajudam os alunos a eles desenvolverem os seus próprios projetos, ou seja, projetos que possam resolver algum problema ali local. E temos também, colocamos algumas sugestões de projetos, na qual esses projetos de sugestões a gente não testou ele, mas que eles possam ser executados pelos alunos também. Bom, esse foi o nosso manual. Bom, e durante o nosso minicurso, né, nós fizemos várias divulgações para que os alunos começassem a entender o que é a cultura maker e também fizemos uma palestra, na qual nessa palestra nós explicamos qual que é o objetivo da cultura maker. Bom, no começo de junho nós fizemos um processo seletivo, né, para alunos de 12 a 16 anos de idade, tanto para a escola municipal quanto para a escola pública. Já no final de junho, ali, o começo de agosto, nós fizemos reuniões, né, de acompanhamento com a nossa equipe para ver o que estava dando certo, o que precisava melhorar. E o mês de setembro foi o mês de realização dos projetos. Os alunos eles tiveram, ao total, acho que foram 31 dias para estar executando todos os projetos que eles escolheram. Bom, como vocês podem ver, né, algumas prints das nossas reuniões de acompanhamento, tanto com os alunos que participaram do minicurso, tanto com a nossa equipe. E agora eu vou estar apresentando para vocês os resultados dos nossos projetos, do nosso minicurso. Bom, como primeiro projeto, a gente tem essa prateleira de livros, né? É um projeto que ele serve como suporte, né? Ele é feito através daquele suporte de feira, aqueles caixotes de feira, e eles servem como suporte. Ficou bem bacana, como vocês podem ver, utilizando materiais recicláveis. O outro projeto que foi executado também é a máquina de dobrar camisetas, como eu comentei lá no manual, né?
Ele é um projeto bem tranquilo de se fazer, a base dele é o papelão, e o intuito desse projeto é ajudar tanto crianças pequenas quanto ou pessoas que têm dificuldade em movimentação dos seus braços para estarem dobrando as suas próprias camisetas. Outro projeto que os meninos executaram foi esse suporte de panelas, né? Que ao invés da pessoa ter que ir lá e comprar o suporte, elas mesmas podem fazer o seu suporte de panelas, utilizando prendedores de madeira e cola. Um dos projetos que foram mais executados é o sabão de óleo de cozinha, né? Eu acho que é pela sua facilidade em que todos já conheciam, né? A maioria pelo menos já conhecia, que é um projeto que usa materiais recicláveis também, né? E ficou bem bacana, como vocês podem ver, na qual eles reutilizam o óleo de cozinha. Bom, outro projeto que foi executado é o vaso anti-dengue, né? Que, como vocês podem ver, é um vaso de planta mesmo, só que o que difere dele é que o mosquito Aedes aegypti, ele não tem o contato com a água, e dessa forma evita a proliferação do mesmo. Outro projeto que foi executado também é a reciclagem de papel, né? Na qual nesse projeto aqui as pessoas elas reutilizavam as suas folhas de caderno para fazerem novos papéis. Temos a luminária também, né? Que nesse período de pandemia as pessoas estão ficando em casa e é um projeto que ajuda as pessoas nos seus estudos também. A Maria Eduarda ela utilizou canos de PVC como a base do material para esse projeto. Temos também o projeto de reutilizar garrafa de vidro, né? Na qual esse projeto aqui, ele tem o objetivo, né? De vocês pegarem as garrafas que temos em casa e utilizar elas como objeto decorativo. Outro projeto também executado foi o suporte de celular, que, ao meu ver, este daqui foi um dos mais impactantes durante a pandemia. Por quê? Porque muitas pessoas, né, de baixa renda não têm o dinheiro para comprar ou um computador ou um notebook. E durante a pandemia, elas precisavam assistir às suas aulas pelo celular. E como as aulas duram bastante tempo, acabavam cansando. Dessa forma, esse projeto ele veio para suprir essa necessidade. Bom, e finalizando, né? Como houve pouca procura nas nossas monitorias, nós entendemos que o nosso manual ele foi bastante detalhado e de fácil entendimento. E também houve colaboração em equipe, porque quando os alunos eles foram executar os seus projetos, em algumas das vezes eles precisavam da ajuda ou do pai, ou da mãe, ou de algum amigo. E apesar da pandemia, né, porque como os meninos comentaram, a nossa ideia era realizar os projetos lá no laboratório, mas devido à pandemia não foi possível, mas mesmo em casa foi possível realizar todos os projetos, apesar de serem níveis inferiores, né? E apesar desses projetos serem de níveis inferiores, eles conseguiam resolver algum problema ali local. Bom, e antes de fazer o agradecimento e tirar para dúvidas, eu queria parabenizar, né, os alunos que estão aqui presentes pela participação no minicurso e parabenizar também pelos resultados obtidos. Agora a gente abre, agradecer, né, primeiramente aos meninos que apresentaram, ao Denis, a Larissa, o André, e a gente abre a perguntas, né, caso o pessoal esteja curioso aí para saber alguma coisa sobre esse processo, sobre como foi, até mesmo sobre os projetos, né? Então, se alguém tiver alguma pergunta, né, sobre o projeto em si, estamos à disposição. Se quiserem postar no chat, se quiserem abrir o microfone de vocês. Pois é, Maia. Pessoal, eu vou mandar o link aqui. Nós temos uma apresentação no YouTube, no canal do Liceu. Depois vocês fazem a inscrição no canal do Liceu também e acessem o vídeo para vocês verem mais a fundo sobre a cultura maker. É legal isso também, né? De conhecer, né, um pouco mais sobre essa cultura e se inteirar dessa cultura
E uma coisa que eu falei, e eu vou falar novamente aqui, é que o legal da gente fazer os projetos e conhecer um pouco mais é esse abrir, né, o horizonte, fazer com que a gente enxergue as coisas com outro olhar, né? E isso é muito bacana, tá? Então, o André postou aí, né, um link, então, né, estejam mais atentos. E a gente, lógico que a gente está ansioso, né, assim, por abrir o laboratório, por usar o laboratório, tá? Pessoal, eu vou postar aqui o link para o formulário, tá, de presença. Por favor, preencham o formulário aí para vocês terem presença aí nessa palestra. Mas eu gostaria de ouvir, assim, as questões mesmo, assim, as dúvidas de vocês, né? Se vocês têm alguma relação à parte da cultura maker, né? Os meninos passaram aí várias informações sobre isso. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês aí sobre essas curiosidades, ou, né, se tem alguma curiosidade, se tem alguma dúvida a respeito da cultura maker. Eu acredito que para alguns aqui também é um termo bem novo, né? Porque eu particularmente não conhecia esse termo. Aí fui estudando e fui inteirando cada vez mais do que é a cultura maker, né? Acho que a Denise caiu. Essa Acho que ela cultura, caiu. pessoal, ela é muito interessante, porque a Larissa, eu acho que é a prova viva disso. Ela sempre vai comprar alguma coisa, ela pensa, não, será que eu tenho alguma coisa aqui para me fazer em casa? Ela vai e fala assim, nossa, essa semana eu fiz uma casinha para o meu cachorro graças ao Movimento Maker. Então, o Movimento Maker, ele tem esse sinônimo de falar, de colocar a gente com os pés no chão e falar assim, nossa, eu estou precisando de tal coisa, será que dá para mim executar tal coisa aqui dentro da minha casa sem eu sair para comprar? Então, é um movimento muito grande, muito importante. Se vocês adentrarem mais a fundo, vocês vão achar super legal. Tem várias aplicações, não somente na parte de engenharia, mas na parte de administração, de ciência da computação também. E é um movimento muito interessante para a gente estar adentrando. Bom, e como a Denise comentou, né? Quando essa pandemia acabar, nós gostaríamos que a maioria que está aqui fosse presenciar a gente lá no laboratório, né? Para vocês também estarem fazendo parte e ver de perto mesmo como que é. Acho que é a Denise que está mandando esse formulário aí, né, de presença. Com certeza. Para Eu que estar não vejo validando a a presença hora, de né, vocês, gente? Os pessoal. meninos, né, também que ficaram aí. Igual o Denis falou, né, gente? A ansiedade para ver o laboratório montado é de todos, mas eu tenho certeza que a nossa é maior, porque nós ficamos esperando, né, isso aí por um bom tempo e, infelizmente, né, a gente achava que ia pegar agora, né, nesse segundo semestre, mas infelizmente ainda não vamos, então só o ano que vem mesmo. Mas está ficando muito bacana, vários equipamentos igual os meninos mostraram aí, né? Vários equipamentos já chegaram, praticamente todos os equipamentos da lista, só faltam os kits Lego, já chegaram, né? Já estão em nossa. Ó, o Ulisses está aí, ó. Não é, Ulisses? Ansiedade de todo mundo, né? Então, mas assim, muito bacana, tenho certeza que vai ser um ambiente que vai agregar muito, né? Muito, muito mesmo. Não só ao campus Formiga, ao IFMG Campus Formiga, mas à comunidade formiguense como um todo, porque, na verdade, a proposta dos Labs e F-Makers é fazer com que a comunidade venha até ele, né? Onde eu tenha um local onde eu possa permitir que essas pessoas venham, façam protótipos, colaborem com ideias, né? Então, isso que é o que eu acho assim, muito bacana dessa cultura e dessa proposta do Maker de fazer essa
né, essa aproximação aí. Eu que sempre gostei muito de projetos de extensão, né? Acho que o projeto de extensão é super belo, assim, o objetivo dele é não só a troca de experiência, mas o que a gente devolve também para a sociedade, né, como forma de auxiliar no conhecimento, auxiliar nas perspectivas, nas visões aí do que cada nicho da sociedade precisa. Então, o Maker tem muito disso, né? Então, nós estamos muito ansiosos por esse local aí, para poder receber várias pessoas, né? Os alunos, óbvio, né, do IF, mas também a comunidade externa. Bom, pessoal, acho que ninguém postou dúvidas aí, né? Não. Foi tudo muito esclarecedor, que bom. Só pedir, né, Duda? Mayra, os editais, na verdade, aí depende não só, né, aqui a gente está falando de liceu, mas aí não depende só do liceu, mas todos os editais que estão vinculados à pesquisa e extensão, né, então a CEPEG, eles podem ser executados dentro do liceu, dentro do Lab FMaker, né? Então, isso, eu não sei se alguém aqui estava, se vocês estavam na palestra anterior, na mesa, né, do liceu, o Miguel falou sobre isso, que o nosso anseio, né, como equipe gestora do liceu, é que vários outros professores e que vários outros alunos venham participar com a gente, né? O liceu é para ser o IF como um todo. Então, saiu o edital novo, quero utilizar o Lab FMaker, quero utilizar o espaço Cowork, então é só escrever, né, o projeto e mandar. Então, assim, independente de qual edital, né, o ambiente vai estar lá, né, para acolher esses projetos, com certeza. Lembrando também, Denise, que o laboratório vai ficar aberto, né? É só, tipo, quando voltar no presencial, comunicar com o técnico ou o professor, para ir lá prototipar o projeto, fazer essa colaboração. Então, vai ficar o espaço aberto, tanto para a comunidade do IF, como também para a comunidade de fora do IF. Isso. Aí, ó, Mayra, o Ulisses até postou aí, olha, falando sobre já editais em 2022, né? Então, já tem essa perspectiva aí desses editais de pesquisa e extensão. Pessoal, só pedindo, então, reforçando aí quem não preencheu o formulário, né? Por favor, preencham, tá? Que é o nosso controle aí, né? Da participação aí de vocês aqui, né? E mais uma vez agradecer a todos vocês que vieram nos prestigiar. Agradecer a essa equipe, que foi ótima, foi tudo de bom trabalhar com esses meninos, né? Eu já elogiei eles demais, não vou elogiar hoje mais, não. Já puxei muita sardinha para o lado deles. Larissa, André, Denis, né? Uma equipe que foi multidisciplinar, né? Assim, e de todas as áreas, e foi muito bacana mesmo. No ano que vem irá ter outro? Sim. Com certeza. Aí agora vai ser no laboratório, né? Vai ser no laboratório. E espero que seja bem legal aí. Nós que agradecemos, né, Ulisses, o apoio de sempre. Ulisses sempre nos apoiando aí, sempre sendo o maior suporte aí para os projetos, né, para o liceu. E a gente passou por tantos percalços aí esse ano, né? E a gente sempre teve aí a colaboração do Ulisses. Obrigadão, viu? Mário, Breno, valeu demais pela parceria no projeto. E a gente se despede, assim, oficialmente do projeto com essa apresentação, com essa palestra. Nós ainda vamos encontrar presencialmente, que eu estou devendo a Larissa deu bolo na gente esses dias, mas eu estou devendo um encontro presencial com os meninos, né, e eu quero fazer, e a gente se encontra, tá? Até mais, pessoal, brigadão pela presença de vocês, né, e espero nos encontrarmos no Lab IF Maker, no Campus Formiga. Até mais, tchau.
Valeu, Até pessoal. mais, pessoal. Obrigado a todos. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Obrigado, pessoal. Boa tarde. E se adentrem no movimento Maker. Isso mesmo.